você, cidadão do nosso querido portal do Dom Pedro. Hoje é 14 de dezembro de 2023 e amanhecemos assim, o dia com um pouquinho triste, né? Mas sem a esperança de que a gente possa reverter determinadas situações. Hoje o vovô Osni vai tratar de um assunto não exclusivamente em relação aos idosos e aos PCDs, mas é um assunto que acredito que seja de interesse da coletividade, né? Foi a questão da indicação relâmpago, né, do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a Constituição e as regras do Senado, a sua sabatina pela CCJ deveria acontecer entre 13 e 14, e dia 15 a votação em plenária. Mas, numa manobra mágica do seu Alcolumbre, ele colocou tudo, inclusive o do procurador-geral, numa votação só, em que acabou culminando com a indicação do ministro Flávio Dino, comunista de carteirinha, por 47 votos a 31 votos dos patriotas. Quer dizer, não houve a sabatina normal e os 81 senadores teriam que fazer com o senador Flávio Dino. Bem, gente, o assunto que eu trago aqui é um assunto assim, de extrema importância, né? Muitas pessoas querem ficar alheio à situação do que ocorre no país, e nós sabemos que nós dependemos de ações do governo federal para o Estado e do Estado para os municípios. Por exemplo, nós estamos com o nosso sistema de saúde do Estado e do município numa situação caótica. Muita gente, às vezes, não quer entender que essa situação caótica ela não parte simplesmente das ações do secretário de Saúde do Estado ou da Secretaria de Saúde do município. Eles dependem de verba que são destinadas pelo governo federal, e essas verbas, da forma como está sendo feita, acaba não chegando o suficiente para que todas aquelas pessoas que precisam estão inscritas em programas no governo do Estado e no governo da prefeitura cheguem as medicações e os remédios que precisa. Por exemplo, eu tenho o caso do Matheus, que ele está com uma doença agora, ele tem uma doença chamada doença de Crohn, é um remédio que custa caríssimo, e ele está inscrito na SEMA há mais de 60 dias, e todos os dias eu pergunto da pessoa lá, cada vez que eu pergunto, eu volto para o final da fila. O Estado não tem recursos para adquirir essa medicação. Mas como não tem? Se o governo federal, já está no 3º mês, se não me engano, corta da verba da saúde 25%. O que isso ocorre? Se ela corta os 20% da saúde que vem destinada para abastecer as farmácias do governo do Estado, ela corta 25% também das verbas que são destinadas ao município. Então, tanto as UBSs, como as policlínicas e os hospitais estão passando por uma situação de dificuldade. Cirurgias eletivas estão difíceis, né? Os hospitais, praticamente todos eles estão passando por necessidades. Há questão de servidores com salários atrasados, e todos nós sabemos que não são funcionários do Estado, são terceirizados. Por quê? Porque o Estado não repassa para as empresas, e as empresas não têm como passar a pagar seus funcionários, né? E recai tudo sobre na costa do governador e na costa do prefeito. Mas essa era a intenção, justamente, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando foi indicado pelo Supremo e ganhou as eleições de uma forma que a gente ainda não sabe, né? Da mesma forma como se foi feito ontem a sabatina na CCJ e em seguida a votação no Senado, em menos de 24 horas, a eleição do senhor Flávio Dino ao Supremo Tribunal. Comunista de carteirinha. Isso
Isso não sou eu que estou dizendo. Há vários vídeos dele gravados quando ele reuniu as mídias e disse que, olha, esse tempo de expressão livre acabou no Brasil. Acabou. As mídias, as plataformas, têm que se adequar àquilo que o governo vai indicar, senão pagarão multa diária ou se retirem do país. Na Austrália, nós já temos um exemplo típico do controle da mídia. O vídeo que eu estou gravando aqui agora, pode ser que esteja já sendo monitorado, né, para usarem futuramente contra mim. Mas não tem problema, eu estou com 68 anos de idade. Acabei de conversar com um petista e esse petista acabou saindo do grupo que nós tínhamos separado porque resolve não querer discutir. Ele acha que querer um país, um estado e uma cidade ser fã de carteirinha de Bolsonaro, de Wilson Lima e de Davi Almeida. Nós somos fãs, sabe do quê? Das políticas públicas, seja ela quem esteja lá. Se fosse o senhor Luiz Inácio Lula da Silva que estivesse fazendo um governo que nos deixasse tranquilidade, para mim tanto faz como tanto fez. No governo anterior nós tínhamos 22 ministros que trabalhavam muito para fazer esse país crescer, não deixar a nossa população passar necessidade, não deixar o Nordeste na seca, né? Nós recebemos auxílios, aqueles que precisavam, os mais vulneráveis, receberam durante a pandemia toda. Imagine se fosse nesse governo. Mas enfim, o vídeo que eu estou gravando aqui é para fazer um alerta de que, e eu vou ser bem sincero, né? Em 1964, eu tinha 9 anos de idade, mas eu tenho uma memória muito boa em relação a isso. Eu sei exatamente o que aconteceu. E eu sei exatamente quem foi que correu debaixo de cacetete, né, naquela época. São os mesmos, os que já morreram, não estão mais aí. Mas são os mesmos que hoje estão aí governando o Brasil. São os mesmos que o senhor Flávio Dino vai procurar pautas dentro do Supremo para tentar nos atacar. Atacar quem faz blog, quem faz podcast, quem faz portal, porque hoje as mídias, as ditas mídias normais, televisão e rádio, não tem mais credibilidade. Né? Você quer uma notícia, vai na internet, busca a fonte e você verifica se é verdade ou não. Hoje de manhã, por exemplo, eu acordei dando uma notícia de que ainda haveria votação para no Senado hoje, quando de madrugada já vieram me dizer, não, ele já foi votado. O Dino já é o novo ministro com 47 reais, ou 47 reais, 47 votos contra 31. Aí eu me esqueci que aqueles que não trabalham correto, trabalham normalmente pela madrugada. Né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Quem trabalha pela madrugada. O cidadão de bem chega em casa cansado, vai dormir e descansar para no dia seguinte estar acordado e ir para o trabalho. Mas é um aviso que eu vou dar aos amigos do Conselho de Cidadão do bairro Dom Pedro e de outras redes sociais. Quem não se achar em condições de ficar nos grupos, pode se retirar. Eu não vou fazer a menor questão, sabe por quê? Porque mais tarde, se houver represália, eu não quero que essas pessoas digam assim, o Osni incitou, o Osni fez isso, fez aquilo. Não. O Osni vai continuar sendo o mesmo que era. Tá? Se tiver que enfrentar, e eu, 68 anos de idade, tiver que ir para a rua, eu vou para a rua. Ninguém se engane, não. Vou para as ruas. Eu vou continuar brigando para que meu estado, para que minha cidade, né, tenha um governo do bem. Eu sei o que é a Venezuela. Eu sei o que a mídia está mostrando agora na Argentina. Pasmo. Durante as eleições na Argentina, a mídia não mostrava
que a pobreza lá, a fome, estava acima dos 70%. O povo estava comendo resto, como assim foi na Argentina, do que sobrava do lixo. Apareceu uma reportagem, inclusive na Record, de um cidadão que há 3 meses ganhava um auxílio do governo e ele, com aquele auxílio, mal conseguia pagar o quarto. Agora ele está na rua porque a inflação é tão grande, ele nem um quarto consegue mais pagar. Não vamos esperar que a direita, lá, através do Milei, vai resolver o problema da Argentina em 1 semana, 2 semanas, em 6 meses. Não, vai ser um trabalho muito duro para recuperar a Argentina. Mas a direita vai estar lá trabalhando para recuperar aquele país. Falando na Venezuela, eu me lembro que há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, nós recebemos lá na Rubica da Diversa do Dom Pedro, 5 venezuelanas vindo de Boa Vista, e na época não sabiam nem falar direito português, e durante esse tempo todo eu fui procurando saber o que houve, o que havia na Venezuela, porque a Venezuela foi o 4º país mais rico do mundo e de repente se encontraram naquela pobreza imensa, e elas passaram a me contar o dia a dia de como o governo faz para controlar, desde as mídias, né, através da internet. Por exemplo, hoje na Venezuela, se tem uma rua aí no Dom Pedro, por acaso, por exemplo, na Bartolomeu Bueno, o governo vai dizer que só, um exemplo, que só a dona Fátima Cardoso tem direito à internet. Então a dona Fátima Cardoso, como é a favor do governo, eles vão lá, instalam um aparelho de internet e ela ali vende para seus vizinhos ao preço que ela quiser e compra quem quiser. E por minuto, você quer 15 minutos, vai usar 15 minutos de internet. É assim que as funcionárias lá da Rubi falam com seus familiares. Eles têm o contato de uma pessoa que tem uma internet próxima à casa deles, eles deixam um recado e aí ela manda avisar, olha, compra aí 15 minutos de internet que eu quero falar com a minha mãe e com o meu pai. Vamos pensar o senhor que o Flávio Dino foi para o Supremo buscar melhorias no nosso judiciário. Ela já usurpou poderes legislativo, né? Deus me livre, de memória, o legislativo e o executivo, que é o do presidente. O presidente realmente já não governa, só é viajando, né? Então os poderes todos estão na mão do judiciário, que é através do Supremo. E nós vamos viver isso que nós estamos vivendo. Agora só não me peça uma coisa, para me ficar calado, para me ficar omisso, para me ficar quietinho. Não vou ficar. Não me peçam isso, porque eu vim de uma família, né, que nunca se acovardou. Essa semana eu escrevi numa página no Facebook algo sobre minha mãe e uma irmã minha veio me chamar a atenção, dizendo que eu tinha intenção de, através daquela publicação, outros objetivos. Eu, desde quando as pessoas me conhecem, sempre escrevi sobre minha mãe. Eu tenho os vídeos maravilhosos de minha mãe andando pelas ruas do bairro Dom Pedro, e todos eles eu vou republicar e vou escrever a história do meu pai, da minha mãe e de onde vem a família Guzmão. A família Guzmão que eu falo é a família legítima, é aquela que foi formada pela Dona Maria de Nazaré Oliveira Guzmão com o senhor Osmar Vieira de Guzmão. Os agregados que chegaram depois, que hoje se negam a qualquer coisa, que hoje renegam o seu próprio nome, esses não são Guzmão. Esses são agregados. E quem está falando aqui é o último dos 4 Guzmão da família do senhor Osmar Guzmão. O senhor Omar já foi embora, o senhor Osmar foi primeiro, o senhor Osmar foi, então eu. Né? Então, quem quiser achar ruim da família Guzmão, que acha. Mas que eu vou escrever a história do meu pai, que era alcoólatra, que vinha lá dos seringais, né, de Itajubá, e
e Santa Júlia, que desapareceram, não constam na partilha de bens que minha mãe deixou uma casa, lá meu pai é como se não existisse. Mas eu tenho a certidão de casamento do meu pai aqui. Pasmem vocês, a original. Sabe por quê? Porque meu pai, antes de se tornar um alcoólatra altamente ativo, ele me chamou e me entregou 2 títulos de terras de 2 grandes seringais do Rio Madeira, um chamado Itajubá e outro chamado Santa Júlia. E me entregou também a certidão de casamento dele, tudo dentro de uma latinha de metal pintado na cor cinza. E eu, como sempre fui o irmão mais novo, porém, naquela época, provedor da minha mãe e das minhas 2 irmãs, não queria ficar com aqueles documentos porque eu ia casar. E eu casando não teria motivo de estar com aqueles documentos. Então eu chamei a minha irmã mais velha e a minha irmã mais nova e disse, está aqui, ó. Está aqui os documentos, né, dos 2 seringais e guardei a certidão de casamento do meu pai para essa hora. Né? E a gente não sabe o que foi feito disso. E precisa saber o que foi feito dos 2 seringais lá em Novo Aripuanã. Quero herança não, porque eu não preciso. Lá na casa da minha mãe, eu já dispensei em favor do meu sobrinho. Eu não preciso de herança. Preciso, sabe de quê? De homem com honradez, que tenha coragem, né, de enfrentar o que quer que seja. Eu não sou super-homem, não. Eu sou simplesmente um homem que procura praticar a cidadania. E não tenho medo. Nunca tive medo de nada. Quem me conheceu recentemente indo para a rua não sabe o que eu fiz no passado. Aos 16 anos, quando eu cheguei no Dom Pedro, não tinha essa quantidade de morador de rua que tem hoje no Dom Pedro. E olha, página, o Lula assinou através, com a presença daquele padre lá, o Lancelotti lá, que ninguém pode tocar no morador de rua. Nem mesmo a polícia. Nem mesmo a polícia pode agir contra o morador de rua. Né? Sabe por que sou morador de rua? Você já tentou conversar com um morador de rua? Por que ele está na rua? Você sabe quanto ganha um flanelinha que fica no meio da rua tentando lavar seu vidro de carro? 180 a 250 reais ganhava-se, não sei se ganha hoje, por dia. Qual é o trabalhador brasileiro que ganha isso no dia de trabalho? Não tem. Por isso eles passam o dia na rua pedindo, à noite se drogando, e se der oportunidade ele vai na tua casa te roubar. Né? Eu sou um praticante da cidadania. Eu procuro praticar tudo aquilo que, a meu ver, e que está lá na nomenclatura do que é ser um cidadão de bem. Eu, em 2024, se houver, eu acho que não vai haver essa possibilidade, já estou perdendo até a esperança de abrir o podcast já para o Pedro 2024, justamente pela regulação das mídias, né? Mas eu vou mesmo assim, né, às casas aonde houver violência contra idosos. Se não der para fazer através de podcast, se não der para mim sair à rua hoje não está tão fácil. Mas eu vou. Porque é inadmissível você ver um pai, uma mãe que cria um filho, uma filha, com tanto amor, quando chega na idade, por exemplo, que eu estou, ser maltratado, ser negado o alimento, ser negado o remédio, você ser destratado, você ser tratado como uma pessoa que na tua vida não valeu nada. Quando na realidade, sabe por que muitos pais hoje abandonam seus filhos? Né? Porque já percebem que a criação de hoje, com a liberdade que o governo está dando, né, de que nós, idosos, pesamos, né, dentro do lar. Quando na realidade nós que somos da direita,
deveríamos ser tratados como uma joia rara a ser lapidado todos os dias. Sabe por quê? Hoje quase já não consigo me levantar, como me levantava com um pulo da cama, devido a artrose, artrite, né? Gastrite. Bota aí o time aquele time lá que tem tudo de artrite aí, é a idade que chega. Mas isso não impede que a minha cabeça, né, funcione. Então, as dificuldades que nós iremos passar daqui para frente serão muitas, mas não me acovardarei. Então, todos aqueles que estiverem em qualquer grupo que se fale de cidadania, que não se sentir bem, por achar que ser perseguido pode prejudicá-lo no seu trabalho, na sua vida profissional, não é obrigado a ficar no grupo. Porque daqui para frente será assim, um embate muito grande da direita contra esse governo que usurpou, né, de uma forma violenta, extirpando tudo aquilo que diz a Constituição. Hoje nós não temos 3 poderes mais no país, temos um só, que é o Supremo Tribunal Federal. Esse que vai agir contra todos nós. Esse que talvez pegue esse áudio para usar contra mim. Porque eu vejo várias pessoas refugiadas, eu não tenho para onde fugir. Se tiver que ir para a cadeia, eu vou para a cadeia. Eu não tenho para onde fugir. Mas só vou calar a boca, mesmo que dentro da cadeia, se botar o esparadrapo, um tapa-boca na minha boca, porque de lá de dentro eu vou ficar gritando. Né? Não posso morrer me acovardando. Meu pai não me ensinou isso. Eu não posso contar aqui as histórias do meu pai, lá dentro do Rio Aracu, quando resolviam enfrentá-lo porque não eram atos normais, mas lá ninguém chegava. Né? Lá ninguém entrava no Rio Aracu se não fosse com a permissão dele. Por quê? A maioria dos seringais que tinham dentro do Rio Aracu era de propriedade do meu pai. Meu pai tinha 18 seringais que não tinham documentos, mas eram posse, que antes de morrer, meu pai chamou a mim e ao Osmar, nós passamos de 7 da manhã às 17 horas da tarde distribuindo aos fregueses. O que eram os fregueses? Era aquela pessoa que explorava, né, que cultivava castanha, óleo de pau rosa e vendia ao meu pai. E meu pai pediu que nós passássemos, legalizássemos aquelas terras em nome dessas pessoas. Meu pai, apesar de alcoólatra, sempre foi um homem honrado. Morreu como alcoólatra, mas morreu com o nome limpo. As histórias que eu conto sobre o barco Tritão, Siridó, sobre a casa da Visconde de Mauá, que foi desapropriada, e alguém poderia intervir para não desapropriar, essas histórias ficarão para me escrever. E vou escrever todas elas, doa quem doer, sobre um Gusmão. Isso é um recado a quem quiser, a qualquer um. Quem quer que seja Gusmão, que seja Gusmão originário, irmão do meu pai, que eu conheço algumas que também são como eu, que traz no sangue o verdadeiro sangue do Gusmão, esses todos sempre vão honrar o nome do Gusmão. Você nunca jamais vai ver um Gusmão envolvido com falcatrua. Se você for buscar esse Gusmão, você vai verificar que ele já foi feito de uma mistura aí que não era para ter sido feito e foi feito. Porque originalmente meu pai sempre foi contra tudo isso. Essa não era tão rapidinho no vovô no dia de hoje, né? Não muito legal em relação a essas coisas, sem saber que rumo o barco vai tomar, né? Nós estamos em águas agitadas, mas iremos passar. Haverei de não deixar a esperança que eu tenho aos meus netos, aos filhos nem sei, mas aos meus netos, bisnetos, um país bem melhor. Porque do jeito que a coisa está, meus filhos vão sofrer que jamais imaginaram que sofreriam. Eu não, eu estou na batalha. Sofro, mas estou na batalha. Sofro, mas não me calo. Sofro, mas não arrego.
inusitado para alguns petistas. Hoje de manhã tentaram, de uma forma ou de outra, mexer comigo, mas não vão conseguir mexer, porque aqui é a resistência. Essa foi a vovozinha do dia de hoje, do dia 14 de dezembro de 2023, né? Esperando que pelo menos, possamos ter um final mais ou menos feliz. Mas para encerrar, eu vou te contar uma. Eu tenho um aplicativo no meu celular chamado gov.br, onde lá, esse aplicativo é um aplicativo controlado pelo governo federal, onde tem todos os meus dados, ali, todo cidadão de bem tem o gov.br. Lá no gov.br, há 30 dias atrás, eu recebi uma oferta, e eu sabia que era uma pegadinha, tá? Eu já sabia que era uma pegadinha, agora como que entraram, como que conseguiram hackear a conta gov.br, e aquela empresa Seara, daquele careca que falou mal, muito mal, dos presidentes anteriores, estava oferecendo um kit de Natal, como forma de o desgoverno Lula fazer com que as famílias mais carentes, né, pudessem ter acesso a uma ceia de Natal. Então estava oferecendo uma ceia de Natal, com peru, com não sei o que, com tender, ali, aquelas coisas vestidas de Natal, por 89 ponto e alguma coisa de reais. Eu falei, eu vou perder esse 89. Paguei e é uma pegadinha. Não tem nada disso. Essa foi para finalizar. Esse é o desgoverno que nós temos. Não pague mais nada na internet se você não tiver a certeza de onde você vai, de onde você está pagando, confirme antes, boleto, bancário, tudo, porque hoje a internet, eles dominaram, está cheio de bandido, arrecadando milhões e milhões de pessoas incautas, tipo eu fui por experiência, né, para enganar. Na realidade, é um governo hoje que está comandado por uma quadrilha que hoje você não pode confiar não. Pague na boca do caixa, pague na caixa econômica, passe mais numa loteria, pague que é o mais certo que você deve fazer. Eu perdi 500 reais, não quero perder mais nem tostão. Bom dia, espero que todos aí tenham um dia de paz, tranquilo, não tão agitado quanto o meu. Tá? Essa foi do vovozinho, já a terceira vez, do vovozinho Lojinha, que não se cala diante de tantos descalados desse desgoverno, desse cidadão. Eu não posso chamar desse cidadão, desse indivíduo que está aí. Ok? Muito obrigado, beijo a todos. Vamos encerrar, né? Deu 15 minutos. Vixe Maria, deu 28 minutos. Mas tá bom. Muito obrigado.